Quem tá vendo aí, veja se áudio, imagem, está tudo direitinho. Avisa a gente se tiver alguma coisa errada que a gente tenta corrigir. Agradeço Ô, demais. Sérgio, você caprichou na barba hoje, hein? Ah, tá crescendo, tá crescendo. Mãe do céu, rapaz. Fez a voltinha. Tudo é espetáculo. Né? Só não usar máscara que volta. E o Klaus Muito bom. botou até uma camisa, cara. Bom, o Sérgio também, só eu que tô com roupinha de É, trabalho. Vamos começar a falar um pouquinho. Eu acho que o pessoal vai entrando aí, senão a gente se estende demais. Já sim. passaram 3 minutos. Para todo mundo que está nos acompanhando, eu queria agradecer o prestígio e de estarem aí nos assistindo nessa noite aqui em Porto Alegre muito fria, né? E dizer que a gente estava há muito tempo já gestando a ideia de fazer uma live envolvendo frame builders, construtores, e que é um desejo muito antigo da gente de juntar um pouco mais todo esse mercado e essa cena de construção de bicicletas, de ciclismo local, de marcas locais. E acho que esse é um primeiro passo para isso, né? Eu e o Sérgio, a gente já tem esse diálogo há bastante tempo e a gente volta e meia tem algumas conversas com o grupo, já conversamos com o Klaus e a gente acha que é muito importante que toda essa cena de bicicleta que está florescendo é muito bonito de ver, é muito legal de ver, muito inspirador de ver ela florescendo no Brasil. E que essa cena É. deve se juntar, que essa cena deve se apoiar e que a gente juntos pode desenvolver muito o ciclismo no Brasil. E foi Sim. nossa ideia trazer hoje, acho que talvez a maior lenda do nosso mercado, que é o Klaus, para conversar com a gente, que é o cara que é um dos precursores, eu não sei se não o precursor do frame building no Brasil, né, mas que para todos nós é uma referência, um farol e trazer ele para falar um pouco mais disso, né? Aham. E Sérgio, não sei se quer dar Já, uma já tem um monte introdução. de mensagem de gente aqui elogiando o Klaus, falando que é fã do Klaus. Legal pra caramba ver essa interação aí. Obrigado. Eu agradeço. E Agradeço o Klaus, prestígio. O seguinte que eu queria te colocar a pergunta já em forma Tá. de convite a te contar para a gente. Cara, como é que nasceu esse negócio de fazer bicicleta sob medida no Brasil lá atrás? Da onde que isso surgiu e o que tu pode contar para a gente dessa história? Bom, já se fazia bicicleta no Brasil há muito tempo, né? O pessoal trazia da Itália, isso é década de 50, 40, 50, 60, 70. O pessoal trazia da Itália jogo de tubo, as luvas e tudo mais, e várias oficinas em muitos lugares faziam bicicleta, né? A turma soldava como podia, com óxido acetileno, com as luvas e tudo, e fazia bicicleta. Muita gente correu com bicicleta feita pela oficina do bairro, né? E isso daí foi esfriando com o tempo, conforme foram entrando as bicicletas importadas, né? Foram crescendo as lojas no Brasil e foi vindo bicicletas importadas, essas bicicletas feitas foram diminuindo. Mas mesmo assim, lá em São Paulo, tinha o seu João Timafege, que na década de 60, 70, fez muita bicicleta. E ele fazia parte da equipe da Caloi, eu não sei se correndo, mas ele estava envolvido com o pessoal da Caloi e fez várias bicicletas para essa turma, né? Inclusive, eu comprei muita coisa dele. Depois que ele se aposentou e tudo mais, comprei muita coisa. Tem quadro que ele fez, que são peças raríssimas, faz parte da história. Mas, enfim, isso foi esfriando conforme foi vindo bicicleta, né? Para venda. E daí, no fim dos anos 80, era a época que eu corria de motocross, eu quebrei a perna num treino, num tombo besta, quebrei a perna, e tive que fazer toda aquela recuperação, né? São 3 meses de gesso, aquela coisa toda. E como eu lia muita revista de motocross americana,
eu vi que os caras treinavam de mountain bike. Falei, bom, eu tô com a perna quebrada, preciso retomar a condição física, já nadava, já estava correndo, surgiu ainda não estava pronto para correr de motocross, mas já estava correndo a pé, já estava nadando, já estava com condicionamento, voltando no condicionamento. Mas a perna sempre sofre bastante. Surgiu uma viagem para os Estados Unidos, e eu vendo que os americanos treinavam com mountain bike, os caras que corriam supercross, treinavam de mountain bike. Falei, bom, se eu comprar uma bicicleta dessa, lá nos Estados Unidos, comprei uma, trouxe e comecei a treinar na região aqui, um trecho conhecido como 21, que foi a primeira vez que surgiu o nome 21, porque tinha 21 quilômetros, e eu dei esse nome para o trecho. E fui treinando, e o Félix, de Campinas, ele organizava muita provinha, começou a organizar, né, as provas de mountain bike na região. E eu fiz uma provinha, porque era a região que eu conhecia. Fiz essa prova, depois eu vim descobrir, parece que Ulisses Dupas, saudoso Ulisses Dupas, parece que correu também. Se eu não me engano, o Kleber veio, o Kleber Anderson, turminha aí. E eu fiz essa Ana. Apertei mais o treinamento, cheguei, daí teve a primeira prova do House Chic, em Atibaia, e aí lá já estava o pessoal, o Kleber estava de novo, estava o Ramires, se eu não me engano o Mazaron, acho que o Oswaldão estava, já estava uma turma pesada. E eu fiz essa prova, já estava bem melhor treinado, cheguei em quinto na categoria. Pô, bacana, né? E daí fui treinando, apertando o treinamento, teve a primeira prova do Paulista, no ano de 90. Fiz a primeira prova paulista, acho que foi São Roque ou Calcaia do Alto, alguma coisa, lá para a região de São Paulo. Fiz a primeira prova, ganhei. Aí eu falei, caramba, eu gasto uma baita grana com motocross, dificuldade para transportar moto, ferramenta, gasolina, comprar em Campinas, gasolina de aviação, uma logística. E eu mountain bike, eu boto a bicicleta no carro, durmo dentro do golzinho se for necessário, faço tudo sozinho, caramba, né? Vou parar com esse negócio de motocross. Aí eu apertei o treinamento. Tinha ganhado uma prova do Paulista, caramba, na categoria cadete, né? O Arturo Alcorta, gente finíssima, um cara que eu gosto muito. Escrevia para a revista Trip, escreveu um monte, falou. É engraçado porque a gente não espera esse tipo de coisa, né? O Arturo falou um monte, porque de repente surgiu o Klaus, ninguém conhecia, surgiu do nada, né? O Arturo escreveu lá um fenômeno. Agradeço ao Arturo. Não é tudo isso. Mas, enfim, eu só estava treinadinho, né? E eu fui, então, naquele ano do Paulista, ganhando prova, indo bem, e começou uma dor no joelho. Aí essa dor no joelho foi aumentando, atrapalhando o treino. Fui no ortopedista e ele falou, tem que parar, porque está inflamado, e tem que parar, não tem jeito. Eu falei, não posso parar. Estou liderando o Campeonato Paulista, eu vou parar? Não tem jeito, tem que parar. Aí como nas viagens que eu tinha feito, eu sou meio rato de biblioteca, né? Na época não tinha internet, então eu xerocava tudo possível, comprava tudo quanto é revista, no caso, daí passei a comprar também de mountain bike, né? Além do de motocross, ainda tinha moto de cross. E fui pegar os xerox que eu tinha das bibliotecas e as revistas, e fui até que eu achei o ajuste de cilim. Aí eu olho para a minha bicicleta com atenção para o canal de cilim, ele suavemente torto, ele tortou de baixo até em cima. E isso tirou a posição ideal de pedalar. Eu falei, poxa, né? Endireitei o canal de cilim, ajustei que é o fio de prumo. Hoje a turma chama de bike fit, né? Faz com todo aquele computação, aquela coisa toda. No meu caso era o raiz mesmo, com o fio de prumo, na ponta do nariz, aquela coisa toda, no canto da patela.
ajustei a posição certinha, saí para treinar, perfeito, desapareceu a dor. Falei, caramba, se só esse ajuste dá essa diferença tão grande no desempenho e em prejudicar, pode prejudicar o corpo, o que será que deve ser uma bicicleta sob medida, né? Aí, como eu já estava inserido nesse mundo do mountain bike, né, já conheci um monte de gente, em Campinas tinha o pessoal do CD Off-Road People, que era o Detlef Altvig e a Cláudia Passe, e mais uma turma grande lá de Campinas que corria. Também tem o pessoal de Valinhos, molecada de Valinhos fantástica, que a gente tudo se encontrava nas corridas. E esse pessoal do CD Off-Road People, que era uma revista, era um jornalzinho, né? Eles pegaram para entrevistar um mecânico que veio dos Estados Unidos dar um curso na Mounbike em São Paulo, um curso de mecânica de bicicleta. O dono da Mounbike, se eu não me engano, ele era piloto de aviação, ele acabou trazendo esse mecânico para dar aula para o mecânico da loja de bicicleta. E esse americano era o Les Welch, do East Coast Bicycle Academy. E eu fui ser intérprete. Por causa desses cursos que eu fiz nos Estados Unidos, eu me virava mais ou menos com inglês. Eu fui ser intérprete do CD Off-Road People, da turma de Campinas, para entrevistar americano. E faz toda a entrevista, depois terminou aquele bate-papo, eu comentei com o americano que eu voltaria para os Estados Unidos para terminar o curso de inglês. O cara morava na Virgínia e falou, então vai lá me visitar. Você pega o seu trechinho de férias, vai me visitar na Virgínia. Fui para lá, fiz o curso de inglês, peguei as férias. Naquela época eu já tinha comprado uma Bridgestone MB3, 15,5, uma bicicleta maravilhosa, um chuchu de bicicleta. Tubo tange com luva, uma mountain bike 15,5 com luva. Uma bicicleta maravilhosa, rígida. Já tinha comprado também, aproveitei e comprei um RockShox. Foi um dos primeiros que daí veio para o Brasil. Acho que o Daniel Liperti tinha o primeiro. Eu devo ter sido o segundo, provavelmente. Mas, enfim, lá nos Estados Unidos corri na categoria esporte, numa corrida lá na Virgínia mesmo, Montebello, eu não lembro, mas lá perto de Harrisonburg, lá na Virgínia. E na categoria esporte eu ganhei. A categoria esporte é aquela que o Eduardo Ramírez tinha sido campeão mundial já. Né? Enfim, conversando com o Les Welch, que era mecânico de bicicleta, mas ele estava inserido no mundo e no mundo, né, do ciclismo, de chassis, ele sabia sobre geometria, lógico, né? E tinha muito contato com construtores de quadro e tudo mais. Foi ele o cara que me apresentou para a nova Cycle Supply, que foi onde eu comprei os primeiros 10 jogos de tubo Columbus, o Cromor OR. E depois eu fiz bicicleta por Arley de Jesus, de Campinas, e teve ela por muito tempo. Fiz várias bicicletas para um monte de gente. E, lógico, antes treinando, quando eu trouxe esses jogos de tubo para o Brasil, eu não comecei a fazer logo direto com eles, né? Eu primeiro arranjei tubos de aço carbono para fazer os exercícios, né? Acho que todo mundo fez isso, né? A estrada que todo mundo percorreu. Isso, exatamente. Com a solda de bronze, né? Fazer o Philip Bracing e tal, aprender tudo isso, né? Ver o comportamento do fluxo, como limpar tudo isso depois de soldado, enfim. Para depois começar com os tubos da Columbus, que eram caros, né? Não podia testar com eles, né? Tinha que fazer logo certo, né? E assim, então, que eu comecei a entrar nesse mundo do quadro de bicicleta sob medida. Porque eu vi lá naquele canote de cilindro torto, a posição errada na bicicleta foi o que despertou para a importância do posicionamento do ciclista.
dele estar confortável em cima da bicicleta, dele estar numa posição ergonômica para poder fazer força sem se machucar, né? E aí, então, a revista Bici Sport, várias outras revistas que acabaram fazendo entrevista, porque era uma novidade. Na época do mountain bike, vamos dizer assim, provavelmente eu fui o primeiro a fazer quadros sob medida. Na época do mountain bike. O pessoal do Speed não fazia mais porque já existia bicicleta nas lojas. E todo mundo queria comprar uma Bianchi, uma Legnano, né? Queria comprar uma bicicleta italiana, né? Então, nessa época do mountain bike, quando ele entrou no Brasil, acho que eu fui o primeiro frame builder que retomou essa coisa de fazer bicicleta, né? E assim foi andando a vida até hoje. Deixa eu te fazer Sensacional. uma pergunta. Como é que tu enxerga o nosso mercado hoje, cara? Então, não é todo mundo que conhece uma bicicleta sob medida, né? E hoje tem muito esse marketing de que a bicicleta tem que ser extremamente leve. Ainda mais depois que entrou a fibra de carbono, né? Fica essa fissura por causa de um quadro leve e tal. Quem não gosta de uma bicicleta leve, né? A primeira coisa que você pega quando você chega do lado de uma bicicleta nova é catar ela para o banco e para o cilindro e levantar ela. A primeira coisa que a gente faz, né? É básico isso daí, né? Que você está naquele bate-papo com todo mundo e tal. Então, só que não é isso que faz ganhar corrida. Não é isso que faz você... Tudo bem, comprar um negócio legal faz você feliz, lógico. Né? Quem não gosta de um carro novo, de uma bicicleta nova, de uma roupa nova? Né? É gostoso, sem dúvida. A novidade, né? A tecnologia, tudo isso seduz, chama atenção. Né? Então todo mundo gosta, lógico. Agora, essa história de peso, ela não é tudo isso que o marketing vende. Né? Existem inúmeros exemplos de volta da França, aí, por exemplo, onde atletas com bicicletas 1 quilo mais pesadas do que o outro, que ficou a edição inteira daquele ano da volta da França, alternando entre primeiro e segundo, e chega na prova de subida, onde todo mundo acreditava que a bicicleta mais leve ia ganhar a prova, e foi o italiano com a bicicleta 1 quilo mais pesada que ganhou. Então, quer dizer, não é 1 quilo que vai fazer diferença, tá? Faz diferença, vai. Na matemática, faz diferença. Mas é relativo, né? Eu sempre falo com o Luiz que se você pegar 1 quilo de uma bicicleta de 10 quilos, tudo bem, é 10%. Agora, se pegar uma bicicleta de 10 quilos e para facilitar a conta, um ciclista de 90 quilos, esse 1 quilo é 1%. Exatamente. Exato. E tem outra coisa. Tem outra coisa que eu falo sempre com o Sérgio, que até uma reportagem que o Sérgio uma vez me mandou da Bike Radar, eu acho que era, né? Que falava que é aquela lei, né? Se tu não consegue medir o que é importante, faça importante aquilo que tu consegue medir, né? Pesar uma bicicleta, qualquer um pesa. É a coisa mais fácil do mundo. Ou, na verdade, sentir o peso, basta levantar ela e tu sente. Só que medir um coeficiente aerodinâmico ou avaliar a posição tua em cima de uma bicicleta envolve muito mais. Isso não é acessível para a maioria das pessoas. E eu entendo, eu falo muito isso para o Sérgio, que as marcas que trabalham com geometrias pré-estabelecidas, elas jogam muito com a bola no campo delas. Elas falam do que elas conseguem fazer, peso. Porque elas não podem falar excessivamente em geometria, senão elas vão ficar descobertas de que ali tem problemas, né? Sim, sim, sim. Não só na geometria, mas também na maneira com que as bicicletas estão sendo fabricadas hoje. Eu acabei de receber na oficina uma balança traseira de uma Scott. Eu não lembro o modelo da bicicleta. Scott, suspensão dianteira e traseira. E a gente vê uns desenhos que tanto na Scott, quanto na Specialized, quanto na Trek,
a gente vê uns desenhos que não combinam muito bem com o que a gente aprendeu, o que a gente acaba aprendendo para o que é voltado para a resistência. As bicicletas são boas, lógico, sem dúvida alguma. São leves, são resistentes porque elas precisam fazer, óbvio. Mas, vamos dizer assim, um frame builder faria diferente determinados detalhes. O frame builder faria diferente. Porque a gente é o sujeito, nós somos o cara que o freguês conversa. A gente não é uma grande instituição que dá quadro com garantia vitalícia. Porque o preço do quadro que vai ser dado em garantia já está incluso em cada quadro que é vendido por um grande fabricante. A gente não funciona dessa maneira, né? Nós somos alguém de carne e osso, que o freguês conversa com a gente pelo telefone ou conversa com a gente pessoalmente. Então, nós não podemos correr riscos, né? Não podemos desviar do ideal só por causa de um design moderno. Um design que vai chamar a atenção de todo mundo. Que vem do marketing também. Desculpe? Que vem do marketing também. O marketing que vai fazer alguma coisa diferente lá para promover mais venda, né? Sim, exato, exato. Ô, Klaus, Exato. e tem uma outra coisa que a gente fala bastante aqui também, que é que as pessoas não entendem muito bem, que quando tu mexe em algumas partes de uma bicicleta para adaptar ela para o teu fit, tu não está mexendo em peças que são irrelevantes para a dirigibilidade dela. Por exemplo, quando tu troca uma mesa, ou quando tu desloca o teu selim para o final do trilho, todo para trás ou todo para frente, tu não está pedalando na mesma posição, teu ponto de equilíbrio dentro do compartimento do ciclista entre as duas rodas, ele não está na mesma posição. O raio de curva que a tua direção vai fazer e, portanto, como tu vai distribuir teu peso na hora de fazer uma curva, não é igual se tu mudar 20, 30 milímetros o tamanho da tua mesa. E eu falo muito isso para os clientes. Agora a gente está muito em alta com essa onda do gravel. E eu acho muito legal. Eu sou um fã de gravel porque eu acho que é uma bicicleta que tem tudo a ver com o Brasil, com o mercado brasileiro, com a nossa realidade de estradas. Só que gravel é uma geometria que ela precisa ser entendida e eu acho que ela ainda não foi completamente entendida, pelo menos no nosso mercado, né? Quando tu tá trabalhando com uma bicicleta que tem frente mais longa, que tu precisa ter uma resposta de curva diferente de uma bicicleta de estrada, tu precisa encurtar a mesa. Tu precisa trazer, já que tu tá usando um guidão mais largo, que tu tem mais, como se diz, envergadura, tu precisa ter uma mesa mais curta. E o que acontece, né? A gente vê muitas geometrias aí no mercado que são basicamente uma road com pneu maior. Ela não vai dar resposta de gravel, né? Ela não vai dar aquela resposta de controle quando tu estiver num single track, quando tu estiver passando numa situação mais técnica. E outra coisa muito importante, às vezes dois ciclistas que usam o mesmo tamanho de quadro, mas que eles têm razoavelmente diferente tamanho de membros, torso, braço, e vão ter que mexer naquela estrutura para abrigar o fit, vão ter duas bicicletas que se comportam completamente diferentes. E que provavelmente elas não vão ser parecidas com aquilo que o cara que criou aquela geometria queria. Então eu falo isso muito para o cliente, entender que tem certas peças que elas não deveriam ser tratadas simplesmente como peças para o fit. E mesa é uma delas. Tá certo. Eu costumo falar que mesmo que você pegue irmãos gêmeos univitelinos, caras que são exatamente iguais, e se eles correm de bicicleta, são atletas, os quadros e ajustes vão ser diferentes, porque a personalidade da pessoa é diferente. O cara pode até ser fisicamente igual, mas a maneira de encarar o mountain bike ou o ciclismo, seja lá o que for que ele for fazer,
a maneira de encarar o esporte, o cara mais competitivo, vamos dizer assim, dos dois irmãos, o que for mais competitivo, sim, ele vai ter uma bicicleta com um posicionamento mais racing, mas o outro não. Muda detalhes como você falou, de comprimento de mesa, de altura de guidão, eventualmente até a altura de cilindro, mesmo sendo exatamente iguais, os dois irmãos. As bicicletas são diferentes. E é aí que entra o lance da bicicleta sob medida. Essa parte bonita do frame building, né? E é você conversar com o cara, descobrir quem é ele, o que ele é, descobrir como ele encara o ciclismo, como ele vê o andar de bicicleta. Se é aquele sujeito porra louca que ele só quer a última bicicleta da moda, você encaminha ele para uma loja. Vai na loja, compra a bicicleta mais cara que você conseguir comprar. Você achar mais bonita. Agora, quando você pega um cara que é apaixonado por ciclismo, ou ele quer fazer cicloturismo, ou quer fazer andar de gravel, ou quer andar de mountain bike sem correr, só andar, ou correr de mountain bike ou de speed, quando você pega um cara assim e descobre como a filosofia dele em relação ao ciclismo, você consegue fazer a bicicleta do jeito que ele quer. E isso que é bacana. Porque na hora que o cara anda em cima de uma bicicleta dessa, ele vem com um sorriso que é impagável. É um negócio fantástico. É um negócio fantástico. Nesse tempo, eu tive a oportunidade de fazer bicicletas para caras muito grandes e para uma moça muito de estatura pequena, né? E essa moça, ela nunca havia andado uma bicicleta ao tamanho dela. Nunca. E veio conversar comigo, fizemos o projeto, inclusive com o Reynolds 531, com o Reynolds 531 Race, classicíssimo. Eu fiz essa speed para ela com roda 650C, que era aquela que usava em triatlo. A hora que ela e montamos a bicicleta com um campanholo, montei a bicicleta inteira. E ela veio para buscar a bicicleta, ela morava em Curitiba. Ela veio para buscar a bicicleta. A hora que ela andou com a bicicleta na rua, ela sorria. Ela estava assim, num êxtase, porque ela se encaixou em cima da bicicleta. Ela tem 1,54 m de altura. Não é fácil se achar uma bicicleta para quem tem 1,54 m. Entendeu? E era uma bicicleta de corrida, com campanholo. Era uma coisa maravilhosa. Essa satisfação de se entregar uma bicicleta assim, ou para um cliente de Ipatinga, de 2 metros e tanto de altura, ele também nunca havia andado uma bicicleta para ele. Tudo o que ele havia andado, ele ficava com o cilindro embaixo. E a hora que o cara anda numa bicicleta assim, é uma satisfação muito grande. Para a gente é muito gratificante isso daí. Então, é legal se atender o que o cara sempre sonhou, o que o cliente sempre quis. Isso é muito bom. É uma das melhores sensações, né, cara? Quando a gente entrega uma bicicleta e tem a chance de estar junto com o cliente aqui, o que eu posso dizer é que talvez seja um dos momentos que a gente mais aguarda aqui, cara. Porque sim. Bicicleta tem esse vínculo emocional quase que... Eu sempre digo que é quase que o primeiro brinquedo que a gente ganha na infância. É um brinquedo muito... Brinquedo quando a gente é criança, né? Mas que nos dá uma certa liberdade quando a gente é criança, né? A partir da bicicleta a gente pode ir muito mais longe do que a gente podia ir sozinho, e aí eu acho que a gente cria esse vínculo muito forte afetivo, cara, e eu acho impressionante, assim, eu queria fazer um livro de todas as histórias incríveis de clientes que a gente acaba virando amigo, porque a gente se envolve tanto com a história deles a partir de fazer uma bicicleta, que é um produto, né? Se tu olhar friamente,
mas que muda tanto às vezes a vida da pessoa, que ela descobre um esporte, ela descobre um jeito de viver. E Sim, isso que exato. tu tá falando cara, é muito legal conversar com alguém que trabalha com bicicleta como a gente, né? Eu acho que o Sérgio também deve ter várias histórias assim. Eu ia comentar dessa parte de tamanho, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o criador da Dirt Sixer, que faz bicicletas com aro 36 lá nos Estados Unidos. E daí ele comentou da dificuldade que foi para que ele tem 2 metros de tralalá e foi difícil encontrar mercado, acabou perdendo o casamento dele por conta dessa dificuldade e continuou insistindo nisso aí e de repente vendeu para um cara da NBA. E agora tem fila de espera. E daí ele comenta que não é só porque o cara tem 2 metros e 15, não é só acertar o tamanho do quadro. Mas ele falou que o pessoal lá, com 15 anos, já tinha mais de 2 metros, já não tinha bicicleta que suportasse o tamanho da pessoa. Então tem que ser grande e tem que ter uma geometria mais tranquila para o cara. O cara não sabe empinar para subir uma calçada, né? Não sabe fazer o básico. Então tem que ter uma geometria mais tranquila, além do tamanho e resistência para aguentar o peso de um cara desse, né? Então foi muito interessante esses aspectos que ele relacionou lá. Sim, Que sem dúvida. loucura, cara. Eu só vi Nesse, uma 36 na minha vida aqui no Brasil, que foi o Klaus Volkmann daqui de Porto Alegre que fez, né? Sim. ele é muito gente boa, né? Muito, muito querido. Muito querido também. Eu acho Nossa. que é do nome, cara. Todo Klaus que eu conheço é gente boa. Se você conversar com a minha mulher, ela não vai confirmar isso não, viu? Mas tá, Deixa tava eu, pensando que a deixa gente eu... falou bastante. Fala, Luiz. Não, eu queria colocar aquela pergunta que a gente tinha separado aqui Então, para deixa os eu falar antes, dois. então. A Fala aí. gente falou bastante da parte de ser sob medida, né? De variar a questão de tamanho. Mas queria ver com vocês aí, com o Klaus também, essa parte do material. Porque eu acho que, em parte, quem procura a gente aqui é porque quer sob medida, outra parte é porque conhece o material, e uma terceira parte é porque quer a parte de ser personalizado, né? De poder ter detalhes para Estética, atender não só a estética, mas, por exemplo, para carregar carga, vai fazer viagem, alguma coisa até prática, né? Mas funcionalidade. o Klaus pegou essa evolução, que o aço teve a alta dele, e só existia aço, e de repente as grandes indústrias migraram para o alumínio. Então, queria ver, Klaus, minha humilde opinião aqui é porque na TIG o alumínio, apesar de ser mais leve, tem uma parede maior para aguentar a mesma resistência que o aço. E aí facilita para o cara soldar e barateia o processo. Faz sentido o que eu falo? Então, essa modificação do mercado foi um negócio interessante. Porque as bicicletas antigamente eram feitas com luvas, né? Lógico, também tinha bastante fillet bracing. Na Europa tinha muita bicicleta fillet bracing. Os ingleses faziam, os alemães, franceses também, lógico. Era feito chassis de avião com fillet bracing, né? Mas, enfim, a indústria de bicicleta, que na década de 50, 60, 70, principalmente as speeds, eram com luvas, né? Soldado com várias ligas diferentes, dependendo da temperatura, do custo e tudo mais. Só que você tinha que ter o soldador, um cara muito especializado, porque ele não pode aquecer demais o metal, senão ele estraga. Às vezes estraga, inclusive a solda, e perde o quadro. Então, fica muito caro. O soldador era um sujeito muito bem pago. E depois também a indústria de bicicleta tinha que ter o cara que fazia o alinhamento, que era também super especializado também, e também um sujeito caro. Enfim, as bicicletas eram feitas, a maioria com luvas, como essa Bridgestone aí que eu estava falando. E daí surge, começam a usar a solda TIG, que no cromolibdênio também é padrão aeronáutico, fantástico. E conseguiu, então, usar um soldador não tão especializado para quadro, podia usar um soldador da indústria aeronáutica, da indústria automobilística, soldador formado em escola, que antigamente o soldador para soldar, fazer um quadro com luva, eram aqueles soldadores formados com outros fabricantes de bicicleta. Não existia uma escola que ensinasse.
Já na solda TIG, existiam escolas que ensinavam. Então, imagino eu que o custo da indústria com o soldador diminuiu, porque já era um funcionário que existia no mercado, não era tão raro. E, então, enfim, as bicicletas foram feitas de aço, soldadas com TIG. Aí entra, então, o alumínio. O alumínio, como ele usa a escama da solda do alumínio, a solda TIG alumínio, a escama dela, ela é grande, o soldador não precisa enxergar tão bem quanto o soldador de aço. O soldador de aço, de TIG de aço, ele tem que enxergar muito bem, porque as paredes são extremamente finas, inclusive a indústria de tubo começou a diminuir mais ainda a espessura das paredes, né? Então, o soldador de TIG tinha que tomar um cuidado louco, tinha que enxergar muito bem. Quando passou para o alumínio, com esse filete com cada escama do alumínio mais larga, o soldador nem precisava enxergar tão bem assim, né? Então, vamos dizer assim, não precisava ser um soldador de primeira classe, podia ser um soldador de segunda classe. E provavelmente vocês já devem ter visto isso. Se vocês já abriram um quadro de alumínio, vocês vão notar que o corte dos tubos não é feito com o cuidado que a gente faz o corte de um tubo de aço. As folgas são muito maiores. A gente chega a ver 3, 4, 5 milímetros de vão, onde o soldador preencheu de solda e ninguém viu, e o quadro ficou bom lá, beleza, e funcionou. Para a gente, por nossa maneira de fazer, é absolutamente inaceitável, né? Uma coisa dessa. A gente fica brigando com décimos, né? Então, no quadro de alumínio, o soldador já não precisava mais ser de primeira linha, podia ser um soldador de segunda linha, que é mais barato do que um soldador de primeira linha. Estou classificando dessa maneira para ficar fácil de entender. Então, a gente já teve uma diminuição de custo aí no funcionário, no soldador. E daí o quadro de alumínio, muitos nem pintura não tinha, só dava um polimento, coisa desse tipo. Tem o tratamento térmico? Sim, isso tem um custo, lógico que tem. Mas eu acho que tem também o fator da durabilidade de ferramenta. A gente que trabalha com aço bom, ele come lima, ele come lâmina de serra. É diferente de você trabalhar com ferro normal, né? O aço que a gente trabalha é outra coisa. Pega um tubo da Reynolds, um tubo Columbus, é outra história, né? E no alumínio, as ferramentas acabavam durando mais. Com certeza. Então, diminuição de custo na troca de ferramenta, a diminuição de custo no soldador e provavelmente outros fatores aí. Eu queria fazer depois um comentário sobre alumínio, sobre isso que tu está falando. Tá. Enfim, então a gente já teve essa mudança daí para os quadros de alumínio e depois veio então a fibra de carbono. Quando entrou a fibra de carbono, a indústria pôde meter o pé na bunda do soldador, que do chão de fábrica é o funcionário mais caro. Só a turma do escritório ganha mais do que um soldador. Sim. Né? No chão de fábrica é um dos caras mais caros que tem. Não precisou mais do cara do alinhamento, que era um cara especializadíssimo do alinhamento. Um monte de... o cuidado que a gente tem quando dá um acabamento numa solda, num detalhe do quadro e tudo mais, a gente tem que ter um cuidado maluco, porque a gente não pode encostar no tubo com a lima para não fazer ponto de tensão. E imagina o quadro de fibra de carbono, depois que já está pronto, você só vai tirar a rebarba. Lógico que você não vai comer também, né? Mas, enfim, é muito mais prático, muito mais simples, você não precisa de tanta...
profissionais tão especializados como era na indústria do aço. Então, no fim, na indústria, na fibra de carbono, eu estou, assim, generalizando, falando grossamente, lógico que não é assim. O cara não precisa nem saber ler. É só ele ver a imagem lá da manta. A manta daquele desenho tem que colocar naquele molde daquele formato. É só pegar aquilo, botar no molde e passar para frente, que na linha de produção depois vai ser fechado, prensado e tudo mais. E sai o quadro pronto, alinhado. Acabou, não tem que fazer alinhamento, não tem nada. E a gente viu... A fibra de carbono, ela é cara? Sim, é cara. Mas quando você compra ela em volumes grandes, assim como o alumínio, quando você compra em volumes grandes, o custo cai. E dá mão de obra. A gente viu a indústria de bicicleta aumentar a lucratividade dela com funcionários mais baratos, uma produção mais rápida, mais fluida, e o preço da bicicleta subir. Então, foi uma evolução discutível aí. Será que a bicicleta é melhor hoje? Será que realmente a bicicleta nova hoje é melhor? Bom, tem bicicletas fantásticas por aí. Lógico. Maravilhosas. Eficientes. Mas será que para o cliente, para o que ele vai fazer, para o uso, aquela bicicleta de fibra de carbono, aerodinâmica, tal, será que é isso mesmo que ele precisa? Que às vezes ele consegue, numa bicicleta sob medida, encontrar tudo o que ele precisa, até com valor mais baixo. Fora que vai durar para sempre. É isso que eu ia falar. Será que ela daqui 20 anos vai estar aí? Sem nunca ter passado na mão de um reparador? Exatamente. Eu sempre convido essa reflexão, porque a gente conhece muita história. Eu entendo que tem coisas que a gente não tem como competir, né? Eu falo muito para os nossos clientes, cara, se tu só quer peso, se tu quer um formato de bicicleta aerodinâmico, e vamos combinar que a aerodinâmica de um quadro perto da aerodinâmica total de uma bicicleta é muito pequena, né? Mas depois a gente entra nesse assunto. Mas se tu só quer um quadro para competir, é muito difícil de realmente a gente competir com carbono, com fibra de carbono. Agora, tirando disso aí, cara, para absolutamente todo o resto, eu acho que a gente, quando oferece uma bicicleta sob medida em cromo, a gente tem muitos argumentos para sobrepor a essa situação do carbono, né? Que não é o peso, obviamente. E, inclusive, eu falo da questão do conforto, que muita gente fala, bicicleta de carbono é confortável. Eu até acho que já usei, mas é diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Agora que você falou de reparo, é para quando quebra. Agora, a própria resina que está lá trabalhando junto com a fibra, ela tem vida útil, ela tem validade. Não vai durar para sempre, como o aço pode durar. Eu levei um tombo numa bicicleta de alumínio. E aí a parte de baixo do drop bateu no top tube. Aí nisso meu braço estava aqui, quebrou 4 costelas, a clavícula enquanto isso. E amassou o top tube. Mas amassou e não quebrou, porque era de alumínio. Então o alumínio não vai ser simples assim de trocar o tubo para reparar a bicicleta, mas não quebrou. Se fosse uma bicicleta de fibra, eu provavelmente teria rachado o quadro, porque ia pegar perpendicular às fibras, né? E meu tombo poderia ter sido mais legal ainda. Mas, pessoal, eu não quero que a nossa live vire guerra contra o carbono ou contra o alumínio. Eu sou um apaixonado por cromo e falo sempre que, para mim, foi uma descoberta reveladora começar a trabalhar com esse material. E mais a gente estuda, mais a gente gosta, né? Eu não preciso... Eu nem estabeleço muito comparação, porque eu acho que a gente tem um material tão legal para trabalhar que ele, por si, já me dá muitos motivos para falar dele, né? Eu não preciso argumentar com os outros. Mas eu queria deixar uma pergunta que a gente tinha falado, e eu acho que alguém já fez essa pergunta aí, que como é que vocês acham que o nosso mercado de construção de bicicletas no Brasil ganhou tanta maturidade nos últimos anos, que é uma coisa que a gente não via e
agora chegou, parece que chegou para a percepção dos clientes. Eu tenho sentido isso aqui, eu não sei como é que é com vocês, mas eu tenho sentido que os clientes hoje, eles chegam sabendo muito o que eles querem, eles chegam conhecendo muito mais de bicicleta. E eu queria entender como é que vocês veem esse movimento do mercado, porque para mim isso me parece uma coisa que não tem volta. Eu acho que é uma evolução. Mas como é que foi para ti, Sérgio, por exemplo? Eu sinto isso também, que o pessoal já chega, quem me procura, eu não preciso me apresentar, eu não preciso falar o que eu faço, ou falar do aço, ou falar da brasagem. A pessoa já sabe o que eu faço e já sabe por que que ela quer o que eu faço. Então, mesmo quando varia, por exemplo, eu tenho na fila aqui uma cliente que quer uma minivelo com cachimbo. E tenho na fila um cara que quer uma bicicleta de estrada mais voltada para performance. E tem um cara que vai viajar. Então, é bem sortido, mas todo mundo já sabe do aço. Algumas pessoas já conhecem a Reynolds. Hoje a Columbus é mais conhecida do que a Reynolds, aqui do que eu posso sentir. Apesar de quem não sabe, a Reynolds é mais antiga que a Columbus. E foi o pessoal da Reynolds que inventou o processo para fabricar o tubo com espessura variável, né? Mesmo assim, a Columbus hoje eu sinto que ela é muito mais conhecida. Mas volta naquilo que eu falei, o sob medida. Então, o pessoal que me procura, todo mundo já fez bike fit, todo mundo sabe o que é isso, eu não tenho que explicar para ninguém. Todo Isso mundo ajuda conhece o muito. material, no mínimo tem esse lance de conhecer a Columbus e não conhecer a Reynolds. Mas todo mundo já sabe do aço. Da brasagem ninguém pergunta, ninguém questiona de comparar a brasagem com o TIG. Mas o principal é o terceiro ponto que eu falo aqui da parte de ser personalizado, de ter os detalhes que a pessoa vai querer no uso dela, né? Seja o número de calamanhola que a pessoa vai carregar, ou seja o bagageiro, o alforge que a pessoa vai colocar, né? Ó, o cara está Sim, sim. perguntando aqui a diferença entre Columbus e Reynolds. Eu São vi, a duas marcas. pergunta é boa. A Columbus é italiana, a Reynolds é inglesa. A Columbus fez 100 anos recentemente, a Reynolds tem 120 anos. Ambas as marcas fazem várias ligas de aço. A Columbus trabalha com fibra de carbono, a Reynolds trabalha só com metal, trabalha com alumínio e titânio também. Talvez seja uma diferença interessante. Mas o básico dos dois é o bom e velho cromolibdênio. A liga de entrada dos dois é próximo do 4130 que a gente gosta. O que eu vejo da Columbus e da Reynolds, falando objetivamente sobre essa comparação, é que a Columbus me parece um pouco mais orientada a grupos fechados e a bicicletas de estrada do que a Reynolds. A Reynolds me parece mais orientada a produzir tubos multifuncionais. Então, o que eu Sim. vejo é que talvez o marketing da Columbus ele se volte muito mais para estar sendo utilizado por marcas em modelos específicos, trabalhar muito essa questão de eles terem uma linha própria de garfos de carbono. Então eu acho que, até pelo lance de eles serem parte, não sei se ainda são, mas eram parte do grupo da Tinelli ou vice-versa, isso fazia com que a Columbus ela tivesse um outdoor muito grande ali dentro das bicicletas italianas e funcionar muito dentro de marcas reconhecidas, enquanto que a gente vê mais Reynolds em construtores menores, em projetos um pouco mais alternativos, e a Reynolds também tem esse lance de que ela trabalha mais as famílias ligadas à liga e não tão ligados ao tipo de bicicleta. Né? A Columbus ela tem uma família que é mais orientada a mountain bike, outra família que é mais orientada a fat bike, outra que é orientada à estrada, né? E uma coisa que tu fala, Sérgio, realmente, Columbus investe muito mais em marketing, né? Sim. Eu tenho a impressão Diga, Cláudio, ia falar que isso. Você tem uma visão melhor que a nossa aí nessa mudança toda. esse é um ponto de vista. Ah, esse detalhe que o Luiz falou sobre o cliente. Não, foi o Luiz, foi o Sérgio que falou que o cliente já sabe o que quer. Bom, Os dois. isso é consenso, né? O cliente já conhece o tubo de aço, né? Ele já tem, às vezes ele tem até uma preferência. Mas a internet deu essa oportunidade para as pessoas conhecerem melhor cada liga, cada fabricante de tubo e tudo mais. Então, isso daí é uma coisa muito legal. As pessoas hoje sabem muita coisa pela internet. Você estuda muito no computador e não percebe, né? Desenvolve muito o ciclismo, seja
qualquer coisa que seja, né? Então a internet foi um negócio fantástico. Que bom que a gente tem ela e podemos aqui bater papo em 3 e ter a participação de um monte de gente nessa... Isso é maravilhoso. Entre a Columbus e a Reynolds, a Reynolds ela ganhou, se eu não me engano, 32 vezes a Volta da França com o 531, que é um negócio assim fantástico. Eu acho que ganhou mais do que a própria Columbus, a Reynolds. Talvez tenha ganho mais do que a própria Columbus. A Columbus, provavelmente, por ser a preferência dos italianos, italiano é barrista, né? Então, eu acho que, como tinha muita bicicleta de corrida que eram feitas por italianos, e os italianos, na maioria das vezes, usavam a Tubo Columbus, talvez por esse motivo, na Speed, a Columbus tenha sido um pouco mais disseminada, né? A Reynolds parece que, apesar de ter um número maior de Volta da França, ela, no mountain bike, ela parece que tem uma penetração melhor nas bicicletas de mountain bike, dá a impressão. E esse detalhe esse detalhe dos tubos da Reynolds não serem especificamente para um grupo para speed ou um grupo para mountain, ser mais polivalente, eu acho um negócio legal. Porque você pode fazer, customizar, escolher cada tubo que você vai fazer a bicicleta, né? Você escolhe ou dá um tube da maneira que precisa para combinar com o top tube para o uso de bicicleta que você vai ter e assim o chain stay, seat stay, tubo de cilindro e tudo mais. Na Reynolds dá bastante essa a flexibilidade. A Reynolds tem essa flexibilidade. Na Columbus, nos grupos mais acessíveis, você até consegue comprar tubo separado. Mas a hora que você chega no XCR, você só compra o grupo fechado. Não tem jeito. Então, esse lance da Reynolds eu acho bem legal. Sim. Deixa eu responder uma coisa, e até quero a ajuda de vocês ali, que A gente tem mais uns 4 ou 5 minutos aqui só, hein? Só porque tu quer, cara. Bom. Eu e o Klaus vamos ficar aí. Sério. O cara perguntou, eu não vi quem foi, até agradeço a pergunta ali, sobre as diferenças do titânio. Eu vou falar rapidamente sobre o lance do titânio, porque parece que tem bastante curiosidade em cima disso, né? E recomendo desde já, quem quiser saber mais, tem um vídeo que fala bem detalhadamente sobre o titânio da GCN, que eles explicam um pouco das diferenças, mas o grande lance do titânio é que ele é um material que, diferentemente do alumínio, ele é um material que é bem mais elástico, né? Quando a gente compara alumínio com o aço, o que é a grande crítica do alumínio? Que o alumínio ele é um material que ele é muito dúctil, né? Ele tem uma menor elasticidade. Então, portanto, tu tem que, de certa forma, trabalhar com alumínio para ele não ter essa elasticidade acontecendo no quadro, para ele não trabalhar, né? Então isso faz com que tu tenha um quadro que tenha paredes muito grossas, porque obviamente é um material menos denso, de menor resistência mecânica equivalente ao aço, então tu tem que engrossar paredes, o que faz com que a tua bicicleta ela não tenha esse trabalho, ela não consiga absorver tanto as vibrações do terreno, enfim, todas essas propriedades elásticas que a gente fala do cromoli, que faz ficar a sensação de uma bicicleta mais confortável. O titânio é uma liga que usa um pouco de alumínio, eu até não sei qual é a das duas ligas, se é a de 6 ou de 3% que é usado no frame building. Eu confesso que sei muito pouco sobre construção em titânio, mas o titânio tem bastante mais elasticidade. E isso é uma das coisas que faz o titânio ser bem mais interessante, porque apesar de ele ter 40% menos de densidade do que o aço, e, portanto, ele consegue ser mais leve, a resistência mecânica dele não é 40% menor. Então, no fim das contas, tu consegue fazer uma bicicleta de titânio mais leve que uma bicicleta de aço cromoli e com uma elasticidade, com um conforto maior em relação a uma bicicleta de alumínio. Qual que é
problema do titânio, se é assim por dizer, é o mesmo do alumínio e o mesmo de uma fibra de carbono, a reparabilidade. Até dá para soldar se quebrar, mas é uma solda muito trabalhosa, muito técnica, que é difícil de encontrar, e tem o lance que a gente fala muito, que é um material que fadiga mais rápido, assim como o alumínio, assim como a fibra, do que o aço. Estou errado ou estou certo? É, exatamente esse é o ponto que eu ia falar. Ele dá a impressão de que fadiga mais rápido. Eu tenho essa impressão. É interessante que a gente usa como referência o quadro de aço porque é o mais antigo, né? A bicicleta mais antiga, são as de aço. Surgiu o alumínio, surgiu o titânio. A gente repara que o titânio, para ele ter a mesma resistência do aço, o tubo tem que ser diâmetro maior. Sim. E o alumínio, para ter uma resistência parecida com o aço, Maior tem ainda. que ser maior ainda. Entendeu? O diâmetro do tubo, você diminui a flexibilidade dele. A bicicleta fica mais rígida. A bicicleta fica mais dura. Então você perde em conforto. Mas daí tem aquele argumento, não, a bicicleta tem que ser rígida, que é para transmitir toda a sua potência no chão, porque se ela flexionar, você vai perder, vai dissipar a potência. Tá, beleza. A mola, ela armazena energia, ela não dissipa, ela armazena. Então, a bicicleta de aço, quando ela flexiona, qualquer bicicleta, quando ela está flexionando, ela está armazenando energia. E não é só isso. Tá, eventualmente você pode não conseguir aproveitar totalmente essa energia armazenada? Talvez. Mas se a gente pensar no seguinte, você está com o pé de vela às 3 horas, na horizontal, momento de maior força, que você está pisando no pedal mesmo com fé e caridade. Então a traseira da bicicleta vai para o lado porque a corrente está puxando. Então você tem uma flexão lá, né? Quando o pé de vela vem para as 4 horas, já diminuiu a potência que você colocou. 5 a 6 praticamente anulou a força. Alguns conseguem dar aquela puxada, aquela empurrada com o pé em cima. Comparado com as 3 horas, com as 5 horas, você tem uma diferença de potência grande aí. Quando você está às 3 horas, você tem o máximo de flexão do quadro, beleza. Só que a hora que desceu para as 4 horas, a força do pedal é menor, o quadro já voltou. Se não, às 5 horas, depois do pedal. O quadro voltou mais ainda. Quando é às 6 horas, que o pedal está embaixo, você não tem mais potência no pedal, o quadro está exatamente onde ele nasceu. Retinho. Entendeu? Então, você não deixou de colocar potência no chão. Agora, tem um negócio e que é de um alemão que mora em Seattle, Jan Heine. Ele tem o Bicycle Quarterly, que é uma publicação fantástica. Na internet você acha muita coisa. E como engenheiro e alemão, o cara é chato, né? Então, ele faz tudo quadradinho, arrumadinho, na coleta de dado, na compilação. É um cara que ele faz a coisa muito bem feitinha. Ele não tem rabo preso com ninguém. Ele tem uma publicação pequena, não tem grandes anunciantes. O último livro dele. Isso, ai, que espetáculo. Maravilhoso. Esse cara é fantástico. Ele não tem rabo preso com ninguém. Então ele não depende de... Ele não precisa agradar a Specialized, agradar
Trek, agradar seja quem for. Ele escreve o que acontece. E ele fez um teste com 3 bicicletas de cromolibidênio, as 3, acho que eram com luvas, mas uma era o top tube standard de 25, 1 polegada, 25,4 milímetros. A outra oversize, ou seja, daí o down tube e o top tube eram maiores do que o tradicional, do que a Caloi 10, para a gente falar assim, fácil de entender. E a terceira era com oversize e com tubo mais grosso ainda, com espessura maior. Aí ele colocou exatamente os mesmos componentes nas 3 bicicletas, colocou lastro na mais leve, para todas ficarem exatamente com o mesmo peso, e cobriu os tubos com isopor, com uma cobertura de isopor, para que todos ficassem com o mesmo diâmetro e o piloto, o atleta, não saber que bicicleta que ele estava andando. Então, basicamente, ele tinha uma bicicleta super mole, flexível, que seria basicamente a Caloi 10. A Caloi 10 é mais rígida, porque o tubo tem espessura maior. A oversize e a oversize de tubo mais espesso. 3 flexibilidades diferentes. E botou 3 atletas que tinham mais ou menos o mesmo ritmo, o mesmo tempo de prova, de treino, atletas praticamente nivelados, para subir uma montanha. Não lembro quantos quilômetros eram, se eram 12 quilômetros, eu não lembro, 6 quilômetros, eu não lembro. Botou os 3 caras para subir e alternando as bicicletas. Todos subiram 3 vezes com as 3 bicicletas. Adivinha quem fez o melhor tempo? Foi a bicicleta com o tubo mais fino, com tubo standard, com top tube de 1 polegada. Na média das 3 subidas com os 3 atletas, ela tinha os tempos mais baixos. E as bicicletas oversize ou mais rígidas eram mais lentas. E outra, quando o atleta subia em cima da bicicleta e começava a pedalar, ele já descobria qual bicicleta que ele estava. E subiu mais rápido com a bicicleta mais mole. Isso daí é muito interessante. E bate com isso, com essa lance que eu estava comentando sobre a pressão no pedal. Que o quadro flexiona, mas ele volta. A hora que você está 6 horas e 12 horas, o quadro está do jeito que ele nasceu. Senão ficava desalinhado depois, né? Hã? Senão ficava desalinhado depois, daí sim poderiam falar mal do lado. A energia tem que ir para algum lugar. Né? O cara teria que ser muito monstro para conseguir passar chegar no escoamento. Né? Exatamente. O aço, quando você faz o teste com o aço, ele vai esticando e volta se você diminuir a força que você está fazendo. Então, você consegue flexionar como você faz com uma mola e tal. Mas você pegar uma mola de canetinha, uma mola, qualquer mola pequena, e você esticar além do limite de escoamento dela, ela deforma plasticamente e não volta mais a ser mola como ela era antes. Sim. Né? Então, os tubos que a gente trabalha, eles vão e voltam. Eles trabalham na fase elástica e não conheço um monstro que consiga estragar esses tubos que a gente trabalha. Um monstro que consiga estragar um Reynolds ou um Columbus, assim, que não, em uso normal, né? Tem que ser alguma coisa realmente forte, né? Mas enfim. Deixa eu fazer um comentário só sobre isso. Por que eu vejo que a gente teve uma tendência nos últimos anos, e até explicando para quem está na live talvez não tenha esse conhecimento, né? Por que é que o pessoal usa tubos cada vez maiores nos últimos anos, e a minha maneira de ver? A principal razão, obviamente, é porque tu consegue diminuir peso, porque à medida que tu vai aumentando o diâmetro,
tu aumenta a resistência mecânica daquela estrutura tubular numa razão exponencial, ao passo que quando tu aumenta a espessura da parede, esse aumento é numa razão aritmética, né? Então, é muito mais fácil para te reduzir peso, aumentar o diâmetro e afinar mais a parede. Só que eu acho que tem mais, além disso, que tem acontecido, que eu acho que é a questão estética, porque as pessoas elas começaram a olhar uma bicicleta de tubos mais finos como uma coisa antiga. Então eu acho que hoje quem procura uma bicicleta de tubos finos até está querendo uma estética que eles me dizem vintage, mas não estão procurando as propriedades mecânicas. E esses dias eu estava explicando isso para um cliente muito estudioso que está aí na live, inclusive o Hugo. Eu estava falando para ele, cara, se eu pudesse escolher para mim a bicicleta ideal, eu faria ela com Reynolds 853, que eu considero ser a melhor liga, fora essas ligas de inox, né? Mas as ligas racionais, porque a Reynolds 853 ela faz um tubo com um material de altíssima resistência mecânica e em tamanhos que a gente via nas bicicletas antigamente, top tube com 1 polegada, down tube com 1 polegada e 1/4, sit tube com 1 polegada e 1/8, o que faz uma bicicleta extremamente confortável, resistente e leve. E duradoura. Irreparável. E linda. Várias coisas. Diga-se de passagem, maravilhosa, né? Eu coloquei nos comentários aqui que pediram o nome que o Klaus citou, do autor do livro que eu mostrei, e coloquei também que eu não sei exatamente como que é, se ele é dono hoje da René Hertz, não sei como que funciona, mas ele tem um blog nesse site que eu coloquei, que tem boa parte do conteúdo desse livro, e tem várias coisas desmistificadoras lá que ele escreve, como a que o Klaus citou. É bem interessante. Ele fala de peso também, ele fala de largura de pneu, tudo que é polêmico ele fala e faz uns testes muito interessantes, vale a pena ver. Eu recomendo demais. Esse blog também tem um calculador de pressão mínima de pneu e ele mostra um... Pneu dá para fazer outra live só falando sobre isso, né? Mas ele fala sobre o mito de que o pneu mais cheio anda mais rápido. E ele mostra que o pneu tem 2 pontos ideais de calibração, que é próximo da pressão máxima ideal para o teu conjunto de peso, ciclista, bicicleta, e do ponto mínimo, que é uma coisa que é contraintuitiva, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que quando o pneu está muito cheio, ele vai absorver menos a vibração. Não é falar de impacto, é vibração. E o que ele transmite a mais de vibração te dá a impressão de que você está mais rápido, porque está vibrando mais. E, na verdade, é só a nossa cabeça aqui enganando a gente. Eu já vi muito teste disso. E outra coisa importante quando a gente fala também da questão da flexibilidade do quadro, né? Um quadro que é mais flexível, além de te cansar menos ao longo de um pedal longo, ele te oferece menor desaceleração vertical. Tu passa numa irregularidade, tu também tem uma perda por aceleração vertical. Se o quadro conseguir absorver isso, tu deixa de desacelerar no sentido horizontal, que também eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco até, porque esse delírio pelo quadro rígido, para quem precisa de rigidez, um time trialist, de repente, pode usar disso, mas na maioria de nós mortais não precisa dessa rigidez toda. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, pois é. O quadro rígido demais é mais fácil de patinar numa subida. Num trecho técnico de mountain bike, é mais fácil você perder a tração com quadro rígido demais do que com quadro que flexiona e que consegue, nessa flexão, acompanhar melhor o terreno. Sim. Esse é um detalhe interessante também. Alguém citou ali, deixa eu só fazer um comentário da Bicycle Rolling Resistance Test, né, que é um site que faz testes normalizados de todos os pneus, qual é a resistência de rolagem deles. Eu recomendo demais esse site, para mim foi uma coisa reveladora e que me mostrou que pneu menor não necessariamente anda mais rápido, muito pelo contrário, né? O que importa muito mais é o componente do pneu, a tecnologia da carcaça do pneu. Vale a pena pegar esse link aí que o colega deixou, não vi quem era o nome. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas tá aí.
A gente aprende na escola que atrito é normal, vezes o coeficiente de atrito, e no final atrito é uma coisa muito mais complexa do que só isso, né? Sim, sim, sim. E que bom que ele existe. Com certeza. Impressionantes aqueles vídeos em câmera lenta de carro de arrancada. Não sei se alguém já viu aqui dos dragsters, que o pneu está dobrado com uma pressão muito baixa e está mais largo. Daí o carro começa a distracionar, ele vai a reta inteira distracionado e deve ser melhor isso aí. E muda o diâmetro, muda a largura, muda tudo, né? Então, a atrito é uma coisa muito mais complicada do que parece. É um negócio louco. Bom, esse papo parece que ele está começando a enveredar para o negócio de tamanho de roda. Vamos Virar para a outra próxima live, cara. Queridos, não sei se vocês me permitem, eu queria fazer uma saudação e um agradecimento, porque eu não fiz isso lá no início da live, quando a gente começou meio atrasado, mas eu queria deixar um agradecimento realmente grande a todo mundo que apoiou a live aí. Teve muitas iniciativas mesmo. Poxa. Desculpa, trancou um pouquinho. Vou deixar alguém de fora e daqui a pouco alguém vai ficar chateado, mas assim, falando que me deixa muito honrado de ver todas essas iniciativas de alfaiataria de bicicleta que estão fazendo acessórios, a Gaturama aí está mandando uma mensagem para gente, colega Ricardo da The Big Frames lá de Floripa, né? O próprio Marino Bikes do Peru prestigiando a nossa live. E, enfim, eu tenho muitos agradecimentos a fazer e dizer para vocês que isso é para todos que estão assistindo, né? Que isso aqui é uma ideia que a gente quer manter, que a gente quer continuar, a gente quer envolver mais gente. Nossa ideia, nosso sonho, na verdade, chegar no futuro a fazer uma feira, a fazer uma exposição de todas as iniciativas de bicicleta, de frame building e de acessórios relacionados à bicicleta que tem no Brasil, nos moldes do que a gente vê hoje nos Estados Unidos, que a gente vê hoje na Europa, que a gente vê, está acontecendo esse final de semana, né, Sérgio, lá na Austrália, como é o nome, já me esqueci, Bicycle Handmade Show Austrália. Isso. A gente tem muita vontade de chegar a esse ponto e eu acho que tudo nasce com essa integração que a gente está vendo hoje. Então, agradecer realmente toda a galera que deu força para divulgar a live aí. Desculpa se a gente não conseguiu abordar mais assuntos. A gente poderia falar a noite inteira aqui e ainda ia ter assunto para falar. Mas agradecer demais mesmo. Legal. Muito bom. Muito bom. Não, foi ótimo, Klaus. Obrigado pela aula aí mais uma vez. Foi uma honra, Klaus. Gente, não é tudo isso. Obrigado. Não, para aí, cara. Até a próxima, então. A live vai ficar gravada, pessoal. Quem acompanhou aí, muito obrigado e saudações aí. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, boa noite.